Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o Johnny Gemberg e estou saudando você, telespectador, porque está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. A pandemia do Covid-19 continua sendo o primeiro e único assunto do Brasil. Tudo se esquece e os veículos de comunicação continuam assustando a população. Ninguém apresenta uma notícia que possa criar esperanças para a nossa gente. Os jornalistas e os políticos se transformaram em médicos do dia para a noite. Todos sabem, mais que pesquisadores, mais que cientistas, infectologistas e também médicos. Precisamos de gente que tenha boa vontade com as pessoas do Brasil. Usar a pandemia para fazer política continua sendo algo muito mau. E ele nos traz desesperança. Os gafanhotos gigantes circularam nas redes sociais e chamaram a atenção de moradores de cidades do meio oeste de Santa Catarina. Nas fotos, é possível ver os animais que medem cerca de 15 centímetros e são bem maiores do que outras espécies. Os insetos foram encontrados nos municípios de Abdom Batista, Água Doce, Campos Novos, Capinzal, Campo Velho, Ibacaré e João Carlos. O biólogo Jackson Preus explica que os gafanhotos são do gênero tropical. Estão presentes em sua maioria na América do Sul. Porém, ele destaca que não são os mesmos encontrados na Argentina, que formavam nuvens de gafanhotos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, definiu o prazo de 30 dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decida sobre o pedido do governo do Maranhão para importar a vacina Sputnik V, usada na imunização contra o Covid-19. O imunizante é produzido pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. O prazo definido pelo ministro é contado a partir do dia 29 de março, data do protocolo do período de autorização excepcional do uso da importância da vacina, o que também foi definido pela Lei 14.124 de 2021. Pela decisão, se o prazo de análise não for cumprido pela Anvisa, o governo local fica autorizado a importar o imunizante e fazer a aplicação na população. Sobre sua excelência, responsabilidade é de que, observada as cautelas e recomendações do fabricante e também das autoridades médicas. O Supremo também é dotado de pesquisadores e cientistas. Por isso, o ministro está determinando tudo isso. O Instituto Butantan vai reforçar as informações sobre a aplicação da vacina Coronavac contra o Covid-19. Segundo o Instituto, foi constatado que a prática incorreta na extração da vacina das ampolas resulta na perda de doses em alguns postos de aplicação. Todas as notificações recebidas pelo Instituto até o momento, relatando suposto rendimento menor das ampolas, foram devidamente investigadas e identificou-se, em todos os casos, a prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação. Portanto, não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan, ressalta em nota divulgada pelo Instituto. O setor de turismo é um dos mais prejudicados pela pandemia, com as restrições, a circulação de pessoas e as viagens, e também uma das soluções é a vacinação em massa. Além disso, o senador Antônio Anastasia informa que o governo deve adotar medidas para estimular o setor, incluindo o apoio direto a empresas ligadas ao turismo, como hotéis, restaurantes e empresas de eventos, além, logicamente, de concessionárias de transportes aéreos e rodoviários. Os parlamentares aprovaram recentemente um projeto de lei que cria o Programa Emergencial
de retomada do setor de eventos. Esse projeto, PL 5.638 de 2020, aguarda a sanção do presidente da República. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico e hoje nós vamos tratar do aspecto da permuta na incorporação imobiliária. Quando nós falamos de permuta na incorporação imobiliária, logo nos vem à mente uma troca, uma possibilidade de que alguém receba algo em contrapartida àquilo que está pagando e vice-versa. E não é diferente então aqui na permuta na incorporação. Quando você eventualmente tem um terreno e o terreno não está sendo tão valorizado quanto você gostaria, e você também, incorporador, que está em busca de um imóvel para que não tenha que necessariamente aportar um valor tão significativo nesse início, a permuta é uma ótima solução. Porque quando você fala de permuta, um proprietário pode vir aí a receber através dessa permuta valores, ou então valores e também imóveis que podem ser ali construídos naquele imóvel, naquele terreno que você tem e que não está sendo tão valorizado. Porque através dessa permuta, aquele incorporador que vai receber esse imóvel então para a construção do empreendimento, poderá lhe oferecer valores, sejam então valores em pecúnia efetivamente ou então unidades imobiliárias, seja naquele empreendimento, seja em outro empreendimento daquele mesmo incorporador. Daí porque o negócio acaba sendo muito lucrativo para ambos, seja para o proprietário do imóvel, que vai poder então ter um maior valor agregado, receber melhor pelo aquele imóvel que ele está então permutando, seja também para o incorporador, que não precisará adquirir o terreno naquele primeiro momento, e sim vai se limitar apenas então aí a aportar para a construção deste empreendimento. Mas claro que alguns cuidados sempre devem ser adotados, especialmente sob a ótica aí do permutante, do proprietário desse terreno, que vai então ter que se cercar de alguns direitos, conhecer ali os seus direitos, para que eventualmente também obtenha todas as vantagens que lhes são próprias desse tipo de negócio jurídico. Então, pessoal, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês aqui em nossa coluna, me despeço mais uma vez aproximando o direito imobiliário e urbanístico de você. Um abraço e até a próxima semana. O governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que institui auxílio emergencial para microempreendedores individuais e também microempresas cadastradas em grupos de atividades econômicas,
sempre específicos. Os recursos serão provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Paraná. O projeto também está em regime de urgência. Microempresas de 8 segmentos cadastradas no Simples Nacional e registradas até o dia 31 de março de 2021 receberão R$1.000. Já as empresas MEIs de outros grupos terão direito a R$500. O investimento, por parte do governo do Paraná, será de cerca de R$60 milhões. A listagem das classificadas nacional e atividades econômicas será publicada com o decreto de regulamentação desta lei. O blog do Tupã informa, com a confirmação da Superintendência de Trânsito de Curitiba, através de Rosângela Batistella, de que serão instaladas a partir deste mês 19 radares de velocidade, a gestão do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo vai ficar marcada com a vontade de premiar a indústria da multa, para penalizar os proprietários de carros e também arrecadar, sempre com objetivos de melhorar as finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba. Não se tem ações positivas voltadas ao combate ao coronavírus e também as transferências milionárias sem contrapartida como as concessionárias do transporte coletivo. A gestão do prefeito Valdomiro Greca vem sendo devastadora para o curitibano, com endividamento crescente da cidade para bancar a indústria também do asfalto, com medidas discutíveis sobre a condução da política de contenção da Covid-19, penalizando os micro, pequenos e médios empresários, enriquecendo ainda mais os barões do poder financeiro, além de desejar o controle do monopólio da caridade e evitar a distribuição de comida pela nossa sociedade. O prefeito Rafael Greca de Macedo não deu resposta a esta notícia. Ainda relacionado ao blog do jornalista Tupã, que está destacando que o Tribunal de Contas do Paraná realizou diligências na semana passada para verificar desrespeito das concessionárias do transporte coletivo nesse período de pandemia do coronavírus, com filmagens e fotografias de ônibus lotados a partir do terminal da Praça Eufrásio Correia, em Curitiba. Em horários diferentes, na semana passada, motoristas e cobradores alertaram o blog sobre a fiscalização do TC Paraná. Os fiscais ainda entrevistaram passageiros para saber se as aglomerações eram constantes. Tudo isso indica o desrespeito à fiscalização por parte da Prefeitura de Curitiba. O deputado Luiz Cláudio Romanelli disse na última semana que não tem cabimento e classificou de estapafúrdia a proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres de aumentar tarifas do pedágio de rodovias federais para recompor as receitas das concessionárias afetadas pela Covid-19. A agência afirma que vai abrir uma audiência pública por 30 a 45 dias para debater o tema. A sugestão, estapafúrdia, segundo Romanelli, é absolutamente desconectada da realidade e da economia. Se esse aumento for autorizado, irá penalizar ainda mais o brasileiro. Não podemos e não vamos aceitar, disse o deputado Romanelli durante sessão da Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais.
Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o comentário de Paulo Furiati, pensando bem. O que nós estamos vivendo hoje, a grande discussão no mundo da economia brasileira, é o tal Orçamento 2021. Os governos municipais, estaduais e federais, eles estão submetidos a um processo legal de como, onde e como gastar o dinheiro, através de 3 instrumentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes, que são de médio prazo, e a de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual. Esta vale de um ano para outro. Então o governo tem a obrigação de mandar para o Legislativo, um ano antes da sua execução, aquilo que ele vai gastar, de onde vem o dinheiro e como ele fará isso. O Legislativo tem o poder de fazer alterações. Mas essas alterações dentro de uma lógica razoável e dentro da lei. O que aconteceu? O governo federal encaminhou tardiamente esse processo, ficou uma discussão que não tinha fim, esse processo passou o ano de 2020 e agora, quase na metade do ano de 2021, eles fizeram uma aprovação. Mas o que é que eles fizeram? Na verdade, este gasto é um fluxo de caixa, é o dinheiro que tem e o dinheiro que sai. Só que dentro disso são aquelas obrigações constitucionais. O governo tem obrigações que ele não pode mexer. Por exemplo, índices de educação, índices de saúde, folha salarial, não tem como mexer, né? Previdência. Então sobra muito dinheiro livre para execução de infraestrutura e obras de investimento. O que os senhores parlamentares fizeram? Retiraram dinheiro da educação, da saúde e aumentaram as suas cotas para quase 40 bilhões de emendas parlamentares. É isso que eles fizeram. E aí causaram um grande problema porque o governo não tem como, né, atender os parlamentares com as suas emendas e atender às suas obrigações que são inalienáveis. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. E por que isso? Porque o bocão dos parlamentares se preocuparam em cuidar das tais emendas. Assunto para o nosso próximo programa. O governo da Itália vai permitir que torcedores assistam aos Jogos do Campeonato Europeu deste ano no Estádio Olímpico de Roma, com 25% de sua capacidade, afirmou a Federação Italiana de Futebol em comunicado. A Eurocopa 2020 foi adiada por um ano devido à pandemia do Covid-19. E a UEFA, órgão regulador do futebol europeu, pediu aos 12 países membros que apresentem seus planos para permitir que torcedores entrem nos estádios até o período de abril. A competição vai ocorrer de 11 de junho a 11 de julho. A boa notícia vem dos Estados Unidos. O estado de Nova York começou a vacinar a população mais jovem. São pessoas entre 16 e 29 anos que devem tomar pelo menos uma das doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Nova York tem 1,7 milhão de habitantes na faixa etária e 34 dos 50 estados americanos já estão vacinados com esses jovens, maioria de 16 anos. Lembrando que a partir do dia 19 de abril, o presidente Joe Biden promete liberar a vacinação para todos nos Estados Unidos. São 3 milhões de doses diárias e mais de 100 milhões de norte-americanos vacinados até agora. A farmacêutica anglo-sueca
AstraZeneca anunciou que seu medicamento para diabetes, Forxiga, comercializado no exterior como Farxiga, não é eficaz no tratamento de pacientes com o Covid-19, conforme os primeiros resultados de seus ensaios clínicos. O ensaio da Forxiga não alcançou um nível estatístico suficiente para prevenir a mortalidade, disse o laboratório em comunicado. Esses são os primeiros resultados de um ensaio clínico de 3 fases realizados com 1.250 pessoas. Sempre em colaboração com o Instituto Americano de Ciências Cardiovasculares, St. Luke's, na América. A crise global causada pelo Covid-19 teve impacto arrasador também sobre o turismo internacional. Dados da Organização Mundial de Turismo revelam que houve uma queda de 87% do número de desembarques internacionais entre janeiro até agora, se comparado com o mesmo período do ano passado. Para a Organização Mundial do Turismo, uma coordenação mais forte dos protocolos de viagens entre os países pode garantir o reinício seguro do turismo e evitar mais um ano de perdas maciças para este setor. Uma grande operação de segurança contra o tráfico de armas na América do Sul resultou na apreensão de milhares de armas ilícitas, fornecendo dados sobre redes criminosas e rotas de contrabando em todo o mundo. A operação de 3 semanas foi uma parceria do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime com a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, e na identificação ou procedimento das redes de tráfico de armas em todo o mundo. A operação Tiger SIS uniu forças em 13 países, dezenas de profissionais de polícia, alfândega, fronteira e promotoria trabalharam juntas para resgatar as armas ilegais e identificar ligações com o crime organizado. Depois do intervalo tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Johnny, bom dia. Natasha, bom dia. Forte abraço a todos. Zé, hoje sexta-feira pela manhã. À tarde o Atlético faz um treinamento para jogar amanhã sábado contra o time do Operário às 4 da tarde. Domingo às 11 da manhã o seu Paraná Clube na Vila Capanema encara o Londrina. E às 4 da tarde no domingo o Verdão do Alto da Glória pega o time do Toledo. É semana cheia e hoje, sexta-feira, parece que a impressão que dá é que teremos a confirmação, se é que seus treinadores das equipes confirmarão ou não os seus 11 titulares, Zé Domingos.
Eu torço para que os treinadores do Atlético Paranaense e do Coritiba sejam coerentes. Eu acho que eles serão coerentes se escalarem seus principais jogadores. Por quê? Tanto o Atlético quanto o Coritiba precisam fazer com que seus atletas entrem em ritmo de jogo, de competição, que se entrosem melhor. O Atlético Paranaense, o time principal do Atlético Paranaense, há muito tempo não joga e já tem compromisso na Sul-Americana. A Sul-Americana é uma competição difícil, é uma competição internacional e o Atlético vai ter contra ele o problema da altitude. Então, o time precisa estar preparado, organizado. Eu entendo que o técnico português do Atlético Paranaense deva colocar os seus principais jogadores. Inclusive, isto foi anunciado anteriormente, que o Atlético, pelo menos em 2 partidas do estadual, colocaria o time principal. Imagino que vai ser uma dessas partidas contra o Operário. O Operário Ferroviário, que é um adversário competente, tem bons jogadores, tem um comando técnico firme, tem um elenco já bem organizado, muitos jogadores da temporada passada permaneceram, então será um teste muito importante para o time do Atlético que vai disputar a Sul-Americana. Deverá ser um bom jogo, espero que o Atlético realmente vá com seus principais jogadores. Com relação ao Coritiba, por que o Coritiba deve colocar seus principais jogadores? Porque até agora as exibições do Coritiba não convenceram. O Coritiba não fez nenhum bom jogo, embora tenha conseguido classificação na Copa do Brasil, embora tenha tido alguns momentos interessantes, no total o Coritiba deixou a desejar. Precisa melhorar. E para melhorar, os jogadores precisam ter o tal ritmo de jogo que tanto falam e principalmente o entrosamento entre as suas linhas. Por isso eu entendo que o Coritiba deve colocar os seus principais jogadores. Principalmente porque o jogo do Coritiba pela Copa do Brasil, a previsão é que será realizado só no mês de junho. Então tem ainda parte deste mês de abril, tem maio para depois chegar junho e daí o Coritiba entrar na disputa da Copa do Brasil novamente. Então, acho coerente a direção técnica do Coritiba colocar o seu time principal e fazer algumas modificações durante o jogo para observar este ou aquele jogador. Afinal de contas, são muitos contratados e que merecem oportunidade no time do Coritiba. E o Paraná Clube vai fazer a sua terceira partida dessa temporada. É o terceiro jogo. Perdeu para o Cianorte na Copa do Brasil, ganhou do Toledo, muito fraco o Toledo, por 2-0 lá em Toledo, e agora vai para o seu terceiro jogo na temporada no Dorival Brito. E pega o Londrina. O Londrina que está sedento de um resultado positivo. O Londrina jogou 3 ou 4 jogos, 4 partidas e empatou todas. Não ganhou ainda o Londrina no campeonato. Então o Londrina precisa ganhar. E por isso mesmo deve ser um jogo de atrativos interessantes nesse domingo pela manhã, 11 horas, no tradicional, querido estádio que um dia teve a concha acústica, Dorival Brito e Silva. À noite nós vamos abordar também outro jogo que acontece amanhã, sábado à tarde, envolvendo o Rio Branco de Paranaguá e também o time do Cianorte, jogando em Campo Largo para esse povão querido. Combinado, Zé? Combinado. E na segunda-feira, nos nossos programas, nós vamos apresentar um quadro Recordar é Viver, lembrando momentos importantes do futebol paranaense, jogadores que deixaram nomes, deixaram história. E na segunda-feira nós vamos falar de um grande amigo que recentemente faria aniversário, Dirceu Krieger, o Flecha Loira. Como diz o Milton Neves, que é nosso amigo também aqui, o Zé Domingos gosta de recordação. É com ele mesmo. Um abraço. Até a outra. Muitos temores nascem por não haver diálogo. A falta de uma conversa franca tem colocado o mundo em incertezas. Melhore sua vida em todos os setores, fazendo com que a atenção e o respeito ao próximo seja uma constante na sua vida.
Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.